Lá, gente, aqui a gente vai ver um pouquinho da escápula, tá? Então, isso é só uma curiosidade, ela tá brilhando assim porque a gente coloca normalmente verniz, tá? Daí isso deixa o osso um pouco mais rígido e mais resistente a quedas e ele não fica quebradiço, tá? Então vamos lá, aqui nós temos uma face, nós chamamos de face costal, costal porque está em contato com as costelas, né? E nós temos uma face que nós chamamos de face posterior, tá? Já está voltada, óbvio, para posterior, né? A espinha ela é posterior, tá? Então com isso a gente consegue saber, né, que ela é assim, dessa maneira, né, como se o cadáver estivesse de costas para a gente, tá? E aqui nessa face anterior, o que nós temos aqui? Nós temos uma fossa, que nós chamamos de fossa subescapular. Estão vendo aqui uma depressão? Aqui, ó. Tá, então isso aqui é uma fossa. Então a fossa subescapular, que aqui fica um músculo, a gente chama de músculo subescapular também, tá? E aqui na face posterior, o que nós temos aqui? Batendo o olho assim, nós temos essa região aqui, ó, essa elevação, que nós chamamos de espinha da escápula, tá? A espinha da escápula. E ela vai se alargando aqui na sua parte mais lateral e forma justamente isso aqui, né? Nós chamamos de acrômio, tá? E ainda nessa espinha, a gente consegue observar uma pequena elevação aqui, ó. É como se essa espinha aqui tivesse dois lábios, tá vendo? Ó? Tem um lábio superior e um lábio inferior. Nesse lábio inferior, a gente tem uma pequena elevação. Aqui não está tão nítido, desculpem. Mas aqui está muito nítido. Eita, olha só. Então, o tubérculo, a gente chama de tubérculo deltoide, tá? Tem nessa aqui, tem nessa outra aqui, tem nessa outra aqui também, tá? Então ele é um tubérculo relativamente constante, tá? Tubérculo deltoide. E o que nós temos mais aqui? Essa espinha, ela vai dividir, né, essa região aqui em duas fossas, tá? Então nós temos aqui uma fossa, nós chamamos de fossa supraespinal, tá? E nós temos uma fossa, nós chamamos de fossa infraespinal, tá? Que é essa daqui. E o que nós temos mais aqui nessa região? A gente pode diferenciar também, olhando assim, as margens. Então aqui nós temos uma margem, nós chamamos de margem medial, tá? Nós temos uma margem lateral, que é essa daqui. E óbvio, né, encontro de margens formam ângulos, tá? Então aqui, ó, margem lateral com a margem medial. O encontro delas forma o ângulo inferior da escápula. O encontro da margem medial com a margem superior forma o ângulo superior da escápula, tá? E notem que nessa margem superior a gente tem uma incisura, a gente chama de incisura da escápula. Aqui ela está bem discreta, né, essa incisura aqui, ó, tá? Nessa outra escápula aqui também bem discreta, essa incisura. Mas quando a gente vai para uma outra escápula, a gente observa aqui essa incisura, que ela está com algumas espículas aqui ósseas. Estão vendo? Está praticamente fechando aqui, ó. Está aberto ainda. Tá? Então aqui em vez de incisura está praticamente um forame, tá? Quando a gente pega uma outra escápula aqui, a gente vai ver que ela pode estar assim, ó. Tá? Então em vez de uma incisura da escápula, a gente tem na verdade um forame da escápula, que é justamente esse, tá? E só mais um detalhe, quando a gente fala forame, é esse daqui, tá? Não confundam o forame da escápula, por exemplo, com esse daqui, ó. Isso aqui, tá? Isso daqui, na verdade, a gente chama de forame nutrício, que é a região onde vai penetrar uma artéria e vai nutrir esse osso. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, forame nutrício, tá? Tá? Então, quando a gente falar forame da escápula, a gente está se referindo à incisura da escápula que tem aqui, né,
um teto e fecha o que era a incisura, tá? Basicamente isso. E nós temos também aqui, ó, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente consegue ver margem lateral, margem superior. O encontro delas aqui forma basicamente aqui, ó, a região do ângulo, que é o ângulo lateral da escápula, tá? Mas nesse ângulo, o que a gente encontra? A gente encontra essa região aqui, que a gente chama também de, alguns livros trazem isso, outros não, né? Por exemplo, a terminologia anatômica não traz isso, tá? Mas só para a gente entender, a gente tem que isso daqui seria a cabeça da escápula, tá? E logo em seguida, vocês veem que a cabeça, vou colocar a cabeça entre aspas, tá? Porque não traz na terminologia anatômica, só para a gente entender aqui a região. Então observem que ela é mais larga aqui, ó, e logo depois ela se torna mais afilada aqui nessa região e aqui nessa região superior também. Então isso aqui nós chamamos de colo da escápula, que é justamente essa região aqui que eu estou circundando, tá? E o que a gente chama, em alguns livros, de cabeça da escápula, aqui nós chamamos, na verdade, que é uma cavidade que ela vai receber a cabeça do húmero para fazer a articulação gleno-humeral, tá? Então, por isso aqui nós chamamos de cavidade glenoidal, né, que é essa daqui. E a gente observa também, nessa cavidade glenoidal, na verdade no extremo superior e no extremo inferior, que é aqui, a gente encontra a presença de dois tubérculos. Então aqui, ó, na vista lateral, ó, um tubérculo, que a gente chama de tubérculo supraglenoidal, né? Esse tubérculo aqui, ele vai servir basicamente de inserção para a cabeça longa do bíceps braquial. E aqui, ó, uma vista aqui mais lateral e mais posterior, a gente observa o tubérculo infraglenoidal, tá? Que ele vai servir basicamente, todo isso aqui, ó, ele vai servir de inserção para a cabeça longa do tríceps braquial, tá? E o que nós temos ainda aqui na escápula? A gente tem essa projeção que eu falei para vocês, que é o acrômio, e esse acrômio aqui ele tem dois detalhes, né? Tá aqui mais de longe, tá vendo? Então nós temos a espinha da escápula e na parte mais lateral o acrômio. Aqui nós temos essa região aqui, ó, nós chamamos de ângulo do acrômio, e nessa região mais anterior, vou virar aqui para vocês, notem aqui, ó, nós temos uma face articular, né, que é justamente essa daqui, ó. Então essa face articular, deixa eu pegar no outro aqui para vocês observarem com mais nitidez. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então essa aqui é a face articular da escápula, e essa face articular, ela vai receber, claro, a ligação com aqui, ó, vai receber ligação com a clavícula, na extremidade acromial da clavícula, tá? E um outro processo que a gente vê aqui assim, ó, nessa vista lateral, a gente vê o acrômio mais posterior, tá? E mais anteriormente, a gente observa esse outro processo aqui, que nós chamamos de processo coracoide. Opa, traz aqui, tá? Processo coracoide, tá? Processo coracoide. Então, por exemplo, aqui, para vocês memorizarem bem essa região, a gente tem nessa região aqui a inserção, por exemplo, do músculo coracobraquial. Então aí fica fácil a gente saber o que é processo coracoide e não confundir com o coronoide, né, lá da una, tá? Então, pessoal, é isso. Um abraço e até mais.